Agradeço a irmã Beta pelo exórdio e convido nossos irmãos a comer para a palestra Como Ser Caridoso. Boa tarde. Estejamos em paz, aproveitando bem as bênçãos de Deus e da vida. Ted, ele tinha pouco mais de 17 anos, quando seu pai, em plena recessão nos Estados Unidos, na década de 40, ele, desiludido com tudo, se suicida. Ted fica um pouco perturbado com aquilo tudo, e no meio do seu julgamento ele diz: meu pai era um fraco. E Ted então ele se propõe a ser uma pessoa grande, no melhor sentido que ele imaginava. E Ted então sai desafiando a tudo e a todos, inclusive deixando a faculdade, porque ele acreditava que aquilo não lhe era suficiente. E Ted, já agora bem adulto, já no final nos últimos anos aqui do século passado, o Ted diz que o pai dele foi muito fraco nas opções, porque o pai dele tinha por ideal ser milionário, possuir uma fazenda e ter um bom carro. Ele disse que esse é um sonho equivocado. O repórter que eu entrevistava então lhe pergunta: e qual é o melhor sonho da vida? É você ter sonhos tão grandes que você nunca possa realizá-los, porque você fica sempre devendo a si mesmo ter que fazer mais. Esse Ted não é outro senão Ted Turner, que foi quem criou a CNN, a maior rede de informações e notícias do mundo. Depois se torna um dos maiores sócios da Time Warner e hoje é tido como um dos maiores possuidores de terras na Terra. E quando lhe perguntam, agora mais recentemente, o que ele espera da vida, ele disse: eu não espero nada, porque da vida não se pode esperar. Qualquer coisa que você queira da vida você tem que buscar, você tem que fazer. Esse é o retrato de um homem que um dia casou-se com uma mulher que era iatista, como ele era iatista também, só que a mulher era mais experiente no iatismo do que ele. E numa competição que ele disse que iria ganhar de qualquer jeito, a mulher que estava à frente dele, ele não pensou duas vezes, abarrou o barco dele no dela para poder vencer a competição. Isso é o retrato frio de um pequeno trecho da vida de um homem considerado muito rico e que por isso mesmo teria tudo para não ter atitudes de homem caridoso. Ted Turner admira muito um órgão chamado Organização das Nações Unidas, porque ele acredita que é um sonho que ele não pode realizar, mas que uma coletividade poderia, que seria a paz do mundo. Não a paz de ficção, mas a paz verdadeira, em que os seres humanos se respeitassem mesmo com as suas diferenças, se compreendessem, e isso só seria possível quando todos, fazendo isso, vivessem bem. E viver bem não é necessariamente sinônimo de ter ou deixar de ter riquezas, mas de ter paz dentro de si mesmo. Uma situação dessa já começa a fazer contrastes com essa personalidade tão rica e que teve um começo de vida tão complicado. Turner um dia é homenageado por conta dos seus ideais e pensamentos e principalmente porque, tendo sido ele sempre contrário aos noticiários de televisão, ele um dia comprou uma televisão pequena que tinha um pequeno público e ele amplia isso a tal ponto
de um dia formar a CNN, empresa essa que tem canais de televisões no mundo inteiro passando 24 horas notícias e não passa outra coisa. Este homem que aparentemente é incongruente dentro de si mesmo, por conta do seu apoio a alguns sistemas que evitavam prolongamento de guerras, recebe uma condecoração desta ONU. E no dia que ele foi avisado de que receberia a condecoração da ONU, por acaso ele estava em viagem a bordo do seu avião particular, fazendo conferência de como andavam os lucros da sua empresa. E ele estava por demais satisfeito, percebendo que recebeu a notícia de ser homenageado pela ONU. Ao mesmo tempo, a sua empresa lhe apresentava um lucro líquido anual de 2 bilhões e 200 milhões de dólares. Motivos suficientes para ficar alegre. 2 semanas depois, ele iria à ONU para receber seu prêmio. E 2 semanas depois, houve uma reviravolta na Bolsa de Valores. E ele descobre, um dia antes de receber o prêmio, que o seu patrimônio só devido àquela empresa tinha crescido em 1 bilhão de dólares. À época, casado com a atriz Jane Fonda, ele disse para ela: 2 bilhões já eram mais do que suficientes. Para que eu quero 1 bilhão a mais? Vou fazer uma doação à ONU. E no mesmo momento em que recebia um prêmio, ele oficializou uma doação de 1 bilhão de dólares para a Organização das Nações Unidas. E dentro das cláusulas para a doação, ele faria uma doação de 100 milhões por mês. E alguém teria que gerir isto, porque esse dinheiro não poderia ser desviado para nada que não fosse atender às pessoas que precisavam em seus países de um mínimo para viverem com dignidade. A história de Ted Turner nos faz refletir sobre nós mesmos. Muitas vezes nós somos excessivamente egoístas, centrados em nós mesmos. Estamos muito mais preocupados com a nossa vida e que ela seja a mais esbanjada possível e não damos maior atenção à vida alheia. A história de Ted nos leva a pensar que sempre há um tempo em que nós podemos mudar o olhar e deixar de ter por foco a riqueza para ter por foco uma outra riqueza. Contrastando ainda com tudo isso, o mesmo Ted Turner já disse algumas vezes em alguns de seus depoimentos: sou contra qualquer ismo do mundo. Catolicismo, cristianismo, islamismo, tudo que tem ismo. E alguém lhe diz: e o capitalismo? Também sou contra. Porque o ismo tem sido sinônimo de demonstração de egoísmo. As igrejas estão falindo nos seus propósitos morais e estão apenas querendo condenar as pessoas a serem pobres e tristes. Porque diz ele: não acredito que simplesmente doando aos pobres e você ficando pobre você vai melhorar o mundo. Para que você doe aos pobres, você não precisa de religião. Mas para que você doe com eficiência, você tem que doar, mas sem se tornar mais um miserável, mais um pobre. É óbvio que com depoimentos desse tipo, ele ganha, de graça, a antipatia de praticamente todos os líderes religiosos. Porque nós acreditamos que devemos sim dar tudo o que temos, tomando Jesus de uma forma muito literal. Enquanto que Jesus nos faz uma proposta extremamente diferenciada disso. O texto que foi sugerido para hoje está baseado em 3 itens do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15. O
Primeiro, é uma transcrição muito longa que Allan Kardec fez, ao contrário das outras, que normalmente ele é bem sintético. Ele fez a transcrição do capítulo 25 de São Mateus, dos versículos 31 a 46. E eu gostaria de chamar a atenção 3 pontos, tem muitos mais, mas 3 pontos eu gostaria de destacar. Ora, disse Jesus, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono de sua glória. Isto nós podemos chamar de outras coisas, mas de partida, isso é uma violenta figura de retórica, por vários motivos. Primeiro, Jesus não virá, ele estará. Segundo, ele que não teve nenhum interesse em se vestir de glórias, ficaria totalmente contraditório agora ele dizer que ele virá vestido de glórias e ainda por cima cercado e apoiado com todos os seus anjos, para que aí então se estabelecesse a sua glória. Tem que ser tomado como figura de retórica, ou seja, como uma imagem, como um símbolo a se refletir sobre isso. Talvez se Severino Celestino estivesse aqui agora para falar sobre esta passagem, ele iria buscar história dentro do próprio judaísmo que explicaria muito melhor o porquê dessa retórica toda de Jesus. Mas algo fica muito claro: Jesus não estava se referindo a ele vir para onde? Para a terra. Ele vir para onde? Para o mundo espiritual. Ele vir de onde para onde? Vestido do quê? E ainda trazendo os anjos para que a gente fosse até ele glorificá-lo. É óbvio que eu tenho que tomar isto primeiro como uma figura. O que estaria por trás disso tudo? Qual era o sentido que Jesus queria dar a esta figura de retórica? Mas parece que, dentre outras coisas, ele queria chamar a atenção mesmo para uma análise do que ele dizia, não só dentro do contexto de religião, mas dentro até mesmo da estrutura da linguagem. E ele continua: reunidas diante dele todas as nações, continua ainda a retórica, ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos bodes as ovelhas. Linguagem parabólica. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. E quando ele prossegue, ele deixa bem visível de que as ovelhas são boas e os bodes são maus. Mas por que pesaria aos bodes a maldade, se nós vemos dentro da figura que o bode ele não é necessariamente mau, ele não é agressor nem agressivo em si mesmo, como as ovelhas? Então, qual era o intuito de Jesus de pegar imagens tão próximas e dar destinos tão diferentes um ao outro? E aí ele diz, mais na frente: porquanto eu tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, careci de teto e me hospedastes, estive nu e me vestistes, achei-me doente e me visitastes, estive preso e me fostes ver. Dentro da nossa língua portuguesa, isso é o que nós chamamos de clímax. O que é estranho, Jesus vem usando parábola, ele vem usando retórica, ele vem usando imagens paralelas para tratar de um único ponto. E como se não bastasse, ele lá e continua: então os homens dirão, e quando foi que eu te vi assim e assim e nada fiz? E ele diz: cada vez que fizestes isto a qualquer um destes, foi a mim que o fizestes. Mas que relação tem isso com bode e com ovelha? Que relação tem isso com Jesus vir
num trono, num reino. Para que a necessidade dos anjos? Então a gente começa a perceber que Jesus estava descrevendo um cenário. Ele estava abrindo uma proposta para que a gente refletisse e não simplesmente tomasse qualquer ou quaisquer dessas palavras como a conclusão de um projeto. E aí a gente passa a entender até por que Allan Kardec não sintetizou o texto. Por que Allan Kardec repetiu tudo? Porque foi repetido. Daí em seguida, aos que estiverem à sua esquerda, afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e seus anjos. Jesus estaria estabelecendo de fato que há uma guerra entre os reinos. Ele verá no reino dele com os anjos, enquanto que o diabo tem os seus anjos. Então há de fato essa competição, e o do diabo é o bode, e o do bem é a ovelha. Aonde é que nós estaríamos querendo chegar com tudo isso? E depois lá no final ele diz, para concluir, já no versículo 46, Allan Kardec escreve todo, eu que estou pulando. Allan Kardec conclui, Allan Kardec pega a última frase. E esses, no caso, os bodes, irão para o suplício eterno, e os justos para a vida eterna. Isso nada mais é do que uma metonímia. Ora, então Jesus estava brincando de linguagem, de esconder, de querer que a gente usasse de todos os bons recursos que um idioma pode nos oferecer para a gente entender o que de fato ele queria dizer. E aí surge a pergunta mais grave: e a gente entendeu? Será que deu para entender esse cenário que Jesus abriu para a gente? Que coisa complexa é esta? Então, no texto escolhido, para que a gente tome por referência como ser caridoso, nós temos de partida uma complexidade, tanto em termos de linguística, de interpretação e de efetiva conclusão dentro de um processo. Porque a conclusão tirada no final do texto é uma conclusão que também foge, por isso é que ela é uma metanímia. Os que erraram vão para o suplício eterno, e os que acertaram vão para a vida eterna. Ora, mas vida eterna já existe para todo mundo. E se existe vida eterna para todo mundo, por que só uns vão para a vida eterna e os outros vão para o suplício eterno? Mas se vão para o suplício eterno, continuarão vivendo, e se continuarão vivendo, estarão na vida eterna. Mas a gente lê isso anos a fio, encarnações a fio, a gente vem ouvindo, vem repetindo, e a gente continua ficando preso à palavra como quem diz: já que eu não entendo, eu vou pegar pelo menos uma frase de efeito. O Evangelho de Jesus, por mais que a gente ache que ele é muito simples, ele é profundamente complexo. Por conta de tudo isso, e ainda que a gente diga que Jesus não foi necessariamente quem disse desse jeito, o fato é que de alguma forma ele nos levou a esse caminho. E o que a gente faz com tudo isso? Tem uma escritora, que eu não me recordo o nome dela agora, uma escritora de São Paulo, que ela resolveu escrever sobre caridade. E ela faz uma lembrança extremamente interessante. Muita gente acha que a caridade é o sentimento de dó, piedade e pena que a gente tem de uma outra pessoa. E ela diz assim: isto é muito mal, porque eu não posso sentir pena para ser movido, e nem eu posso achar que só porque o outro está sofrendo, isso vai me impulsionar a fazer alguma coisa. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec questiona sobre isso. O bem que a gente faz por impulso, movido por um impulso coletivo. Então houve um grave acidente numa cidade,
que afetou uma grande população. Isso é divulgado e todo mundo agora se movimenta para socorrer a população. E ele pergunta: o que é isso? Ele disse: isso é um movimento positivo, é um movimento bom, mas é um movimento que não tem sobreexistência dentro de si mesmo. Por quê? De uma certa forma é o que esta jovem diz: nós estamos sendo movidos por uma piedade momentânea. E na hora que passa aquele momento de piedade, a gente simplesmente esquece. Não vamos longe. Há 3, 4 anos teve um problema grave de desmoronamento no Rio de Janeiro, nessa época de carnaval, em que muita gente perdeu tudo. Por ineficácia do governo e talvez por falta de mecanismos melhores de defesa dos que sofreram, salvo exceções, quase todos estão na mesma miséria em que ficaram pós-evento trágico. E onde estão as pessoas que se mobilizaram, que foi mobilização nacional? Teve empresas, teve os Correios, teve empresa aérea, teve empresas de transporte, todo mundo se uniu no Brasil todo para conseguir roupas, mantimentos, elementos suficientes para que essas pessoas sobrevivessem os primeiros momentos. Sim, mas hoje quando a gente pega alguém que resgata a notícia, descobrimos que as pessoas continuam na mesma miséria, as que não tiveram condições de continuar no seu processo ou talvez de buscar mecanismos melhores. Onde é que nós estamos? Nós estamos na nossa própria insensibilidade. Por quê? Simples. Porque simplesmente só somos movidos caritativamente quando somos envolvidos na onda da pena. Eu tenho pena e com pena eu faço alguma coisa. Ao lado bom, pelo menos neste momento nós fazemos. Ao lado ruim, nós não fazemos sem motivação. Acrescente-se, sem motivação externa. Porque o princípio de se ser caridoso é uma motivação interna. Todas as vezes que a motivação da caridade for externa, ela já começou capenga. Ela pode até ser um elemento futuro de uma motivação interior. Mas a grande movimentação que leva de fato a pessoa a sair da prática da caridade para ser um ser caridoso é diferente. Porque parece que a prática da caridade são momentos, enquanto que o ser caridoso é uma vida, é uma postura, é um posicionamento. Por isso mesmo que uma outra pessoa fez uma colocação também extremamente rica, de que a caridade, ela pede um elemento que hoje é muito famoso, que se chama ousadia. Para se ser caridoso, não é para se fazer caridade, mas para se ser caridoso, é preciso a gente ter a ousadia de enfrentar as indisposições interiores e, no segundo momento, as indisposições exteriores. Imaginemos que a gente tenha um restaurante e queira dar as sobras dos alimentos para as pessoas que estão com fome. Isso seria um movimento extremamente justo, feliz e poderíamos dizer um momento de caridade inspirado. Mas hoje isso já não é quase possível. Porque existem movimentos contrários a esse movimento. E por várias razões, onde a pior delas é que as pessoas que estão acostumadas a nada fazerem, na hora que elas são ajudadas, elas transferem o a fazer para você que quer me ajudar. E eu, como só sei ajudar dando e não me doando, eu não faço outro movimento que seria injetar em você a consciência de que você participa do seu próprio resgate. E aí criamos um padrão: eu dou, você distribui e o outro tem que me agradecer. Na hora que o outro não agradece, eu já não dou para você e eu me tranco e já não dou para mais ninguém. Essa situação dificulta muito a nossa vida. Tem uma condessa que era escritora na França no século XIX, que ela diz assim: vai muita distância da compaixão à caridade, da mesma maneira como é longe a intenção até a justiça.
Quantas vezes a gente tem intenção até de ser justo, mas ser justo é outra coisa. Quanto eu tenho dó, tenho pena, tenho compaixão, e quanto disso eu transformo em realidade. A gente ouviu a história que a Beta colocou aqui agora no exórdio, que é exatamente esse o retrato. Ele é meu amigo, a gente está aqui batendo bola, mas ele vai lá para o hospital, o filho está mal, eu vou fazer o que lá? Eu não tenho o que fazer, eu fico aqui. Ele ficou com compaixão do amigo, preocupou-se, até pensou duas vezes, tanto que num segundo momento ele diz, eu vou a si mesmo. Afinal de contas, ele perdeu algo que eu tenho que lhe entregar. No fundo, dá para se perceber na história que havia uma motivação. Eu quero saber como ele está e se ele precisa do meu apoio. E de repente eu descubro que aquilo que eu não dei nenhum valor no início, teve muito mais valor e significado na minha e na vida dele, do que qualquer outra atitude que eu tenha tido antes ou depois. Esses impulsos, quando nós estamos apenas na compaixão, morrem aí mesmo na sua grande maioria. Enquanto que a determinação de fazer é um impulso para que venha o próximo passo. Porque na hora que eu fiz isso com um amigo, eu vou pensar também, e se o outro precisar? Eu posso voltar a pensar como Ted Turner. Para que eu preciso de mais $1 milhão? Eu não preciso mais de $1 bilhão. Eu vou pegar $1 bilhão e dar para quem pode atender agora, sei lá quantos milhões de pessoas, porque na minha mão vão ficar simplesmente parados. E como é engraçada a vida, depois de todas essas doações, depois de toda essa riqueza do TED, ele hoje usou uma imagem para continuar crescendo. Hoje que eu digo, já tem isso uns 12 anos. Vocês sabem o que é um puzzle? Vocês sabem o que é um quebra-cabeça? Disse ele para um jornalista. Aquele que a gente tem uma foto e tem as 1000 pecinhas para montar. As pessoas mais espertas, como é que elas começam montando? Começam montando a moldura e depois enchem até formar o seu quebra-cabeça. O repórter lhe pergunta, mas eu estou querendo saber da sua fortuna. O senhor está comprando muitas fazendas, muitas terras. Ele disse, pois é, eu estou terminando de fazer a minha moldura, agora eu vou comprar as outras para poder fechar o meu quadro. Como é que esse homem se permite isso? Simples. Mesmo abrindo mão de $1 bilhão, as suas empresas continuam permitindo que ele tenha esse tipo de ousadia. No primeiro momento a gente pode afirmar puro egoísmo, mas num segundo momento ele vai pensar, e para que eu quero tanta terra? E por que ele vai pensar isso? Porque ele já pensou, se nos Estados Unidos não tiver um controle demográfico maior, não haverá chão para tanta gente. Então para que ele quer tanto chão? Se ele é só um, amanhã esse chão vai servir para tanta gente. É uma caridade? Não. Mas é um impulso que de alguma forma vai levá-lo amanhã a ter que repensar todos os seus valores. O que é lamentável é a gente ficar esperando sempre um momento que vem para eu tomar uma atitude que eu já deveria ter decidido. Mas quando a gente lê, ouve, sabe de uma vida como a do Ted Turner, a gente diz, mas como é que esse homem comete todas essas bobagens? É permitido, é lícito, é justo que nós pensemos isso dele. Mas num dado momento a gente diz, muito bem, isso era ele e eu. O que é que eu tenho em mim de comportamento igual a esse homem? E a gente vai descobrir que a gente deve ter feito coisas piores. E vem o segundo e eu. E eu, qual é o bilhão que eu estou dando para quê ou para quem, para fazer o que como ele já deu? Ah, mas $1 bilhão não vai fazer falta a ele. Não, não vai fazer falta a ele. De jeito nenhum que não vai fazer.
mas vai fazer falta a todos que estarão beneficiados pelo bilhão de dólares que ele doou. Por que eu não preciso repensar o que eu dou, ainda que seja 1 bilhão de coisa nenhuma? Quantas coisas eu tenho que não me servem, que eu não uso, que eu não tenho mais nenhum destino, mas que eu digo também não vou dar, porque isso não é caridade. Não é caridade para você. O Talmud, o livro sagrado dos judeus, diz assim: o pobre faz muito mais bem ao rico por aceitar as suas doações do que o rico faz ao pobre oferecendo-as. Talvez esteja nos fazendo refletir que nós temos que pensar melhor sobre o dar e o receber, porque estamos associando indefinidamente caridade com doar, quando existe a caridade do receber. Onde é que nós vamos ficar neste universo se nós só pensarmos em doar e doar o que já não nos interessa? Ou de só aceitar, receber aquilo que é do jeito que eu quero? Para onde nós estaríamos caminhando? E quando eu lia e preparava este assunto para hoje de tarde, eu escrevi algumas reflexões que me vieram à mente, bem poucas. A caridade é um caminho, e como tal, tem começo, meio e destino, porque não tem fim. Qualquer caminho nos leva a um destino, mas não é o fim. Então eu tenho o começo, é o meu ponto de partida, eu tenho o meu desenvolvimento, e quando eu chegar onde eu queria, eu só cheguei onde eu queria, mas não terminou. Se eu começo a pensar, eu vou fazer isso para você até este ponto, a caridade por essa definição já fica truncada. Eu fiz de propósito quando eu parei começo, meio e, porque a gente já está tão acostumado a dizer começo, meio e fim. A gente diz isso na levada, mas não é fim. A caridade não pode ter fim. A pessoa, quando é caridosa, ou seja, ou caridoso, ele agradece porque pode fazer, ele se alegra com o que faz e com o que fizeram de bem, portanto não há ciúme, não há inveja, não há melindres. Ele não recrimina porque está acontecendo o certo ou o errado, ele simplesmente aproveita as oportunidades de dar e ou de doar-se. É complexo. Por quê? Porque isso vai remexer em todas as nossas posturas. Para que a gente faça isso com consciência, a gente tem que mudar. Caridade e solidariedade são outros dois elementos que não dá para fugir. Você não consegue ser caridoso se você não é solidário. Então eu vou mandar isso daqui para os pobres da África. Ótimo, você está fazendo uma boa atitude. Melhor seria se você se solidarizasse com eles e visse mecanismos de que eles sobrevivessem, superassem e melhorassem. Por quê? A caridade e a solidariedade, elas pedem darem-se as mãos, dando mãos a quem precisa e não apenas a quem pede. Então, ser caridoso é algo extremamente complexo dentro dos nossos dias, porque muitas vezes a gente acha que eu posso dar isso porque alguém já me deu, e a caridade que é feita com a paga dos outros simplesmente cria falsos heróis. Eu sou bom quando eu faço de mim. Quando eu faço com o dos outros, eu estou transferindo, eu estou dando um bom destino, eu estou assumindo vínculos
Mas se eu não me solidarizar e eu não estiver no projeto, eu não estarei sendo tão caridoso como a rigor Paulo nos sugere. E por fim, quem não arrisca suas convicções, as risca da livre consciência. É um pensamento talvez um pouco embaralhado. Mas de que adianta eu ter convicção do que quer que seja e eu não arriscar minha convicção? Eu não posso discutir minha convicção, eu não posso expor minha convicção, eu não posso viver minha convicção e não posso levar avante a minha convicção. Não ponho a minha convicção em risco e me arrisco a perder a essência consciencial que eu trago dentro de mim. E como é que nós ficamos com o texto de Jesus? Como é que nós ficamos com aquele embaralhado? Ele vai vir mesmo num cavalo dourado, todo vestido de púrpura, cheios de anjos tocando cornetinha e batendo asas ao lado, vai se sentar num trono e aí vai dizer: venham governantes, venham todos, que agora eu vou. E a gente esperava que ele dissesse: eu vou abençoá-los. Ele diz: vou separar as ovelhas dos bodes. Mas se ele não vem, como é que ele vem? Ele vem todas as vezes que ele nos incomoda. E quando é que ele nos incomoda? Quando você deixa de fazer a um dos pequeninos, é a mim que você deixa, portanto você é bode. Todas as vezes que fazes a qualquer um dos pequenos, és ovelha. E terás a vida eterna. Dentro da linguagem figurativa, de clímax, de metanímia que ele usou, ele de repente nos coloca: os dois são eternos, bodes e ovelhas. Mas os dois viverão dentro da sua própria criação. Quando você fizer ao outro aquilo que você faria como estaria fazendo a mim, foi a mim que você fez, e se foi a mim, foi a você mesmo. E se foi a você, Jesus ali estava dizendo: há sim uma transmigração. Um dia o bode será uma ovelha. E nesse dia ele vem definitivamente. E aí a gente dirá: nossa, como era genial, nossa, como ele era majestoso, nossa, como ele brilha e como ele vem cheio de anjos para dizer: vem para o meu trono e senta à minha direita, porque como ovelha este é o teu assento. Às vezes é complicado a gente entender o Evangelho, principalmente quando a gente se fecha e diz: eu não mudo, eu não acredito, eu não aceito. Na hora que a gente abre o coração para dizer: deixa eu ver o que é que esse homem quis dizer, aí a gente começa a entender, com ou sem conhecimento de literatura, de linguística, do que quer que seja. É quando aquelas palavras elas entram no coração, sem necessariamente terem preciso passar pelos ouvidos. Peço desculpas se não fui tão feliz como o tema pedia, mas eu confesso, quando eu vim fazer a palestra de hoje, a minha filha Sofia, que ali está, ela perguntou: e o senhor vai falar sobre o quê? Eu disse: como ser caridoso. E ela sem querer perguntou: e o senhor vai falar para quem? E eu disse: para mim mesmo. Só que eu não podia chegar aqui e ficar só falando para mim, que eu iria ficar calado. Mas tudo isso que vocês ouviram, eu estava dizendo para que eu ouvisse. Portanto, se vocês não gostaram, é porque a lição de fato tinha um endereço certo. Eu apenas compartilhei aquilo que eu digo: eu preciso refletir melhor. E afinal de contas, vamos ser bodes
Ou será que não já chegou na hora da gente pensar em ser ovelha? Né? Tudo nesta vida sempre traz uma lição, seja uma alegria, uma tristeza, solidão. É preciso então descobrir o que vamos repetir, vamos esquecer, pois não vale aqui ficar a sofrer. Se aprendemos que sempre tem como fazer bem melhor, bem crescer, não fugir, não sofrer, esperar e cantar. É tão bom viver, é tão bom cantar. Deus está aqui, sinta no ar. É melhor sorrir e agradecer, todos como irmãos, mãos dadas na missão de amor, de perdão, humildade, coração, progredir. É tão bom viver, é tão bom cantar. Deus está aqui, sinta-o no ar. É melhor sorrir e agradecer, todos como irmãos, de mãos dadas na missão. Bom viver, é tão bom cantar. Deus está aqui, sinta-o no ar. É melhor sorrir e agradecer, todos como irmãos, de mãos dadas na missão. Ai, ai. E para encerrar, que bom que em pleno carnaval nós estamos aqui, né, fazendo este nosso carnaval. Vem, pense em Deus, ore com fé, peça perdão, mas dê também muito de si e agradeça por tudo, enfim. Que lhe acontece é pro seu bem. Vem,
faz bem pro coração, sutil caminho para se chegar a nosso Pai e pedir tudo de bom, sem pretensão de imposições. Ore assim, Pai meu amigo, conto contigo, com tua paz. Pai de verdade, todo bondade, comigo estás. Quero te agradecer por tanta vida em mim, pelos amigos aqui comigo e os que não estão. Graças te dou, meu Pai, por tanta luz, enfim, sempre contigo, rezo contigo, com coração. Pai, meu amigo, tua bênção. Muita paz para todos e que tenhamos um bom final de semana.